Cultura Livre por Guia Mabis. Cultura livre é alguma esperança. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Oi, eu sou o Guia Mabis e eu queria ser uma pessoa mais tolerante. Pense num ser lunático, de espírito acrobático e extrema inteligência, transmitida em fartura, sua mente futurista, o seu fígado anarquista. Dá um trago no cigarro e avança a madrugada, desafia a natureza, sendo a mão que se apresenta. Seus amigos o abraçam, entre goles de cachaça, o ouvido abundante tece vozes relevantes. Um cenário em letargia, por imagem euforia, e seu corpo foi marcado, os seus pés são distraídos, seu olhar condicionado, o seu canto abrasivo, quando some pela rua, ele escolhe onde vai dar. Desafia a natureza, sendo a mão que se apresenta. Seus amigos o abraçam, entre goles de cachaça, o ouvido abundante tece vozes relevantes. Num cenário em letargia, por imagem e euforia, e seu corpo foi marcado, os seus pés são distraídos, seu olhar condicionado, o seu canto abrasivo, quando some pela rua, ele escolhe onde vai dar. Pense num ser lunático, de espírito acrobático. Que lindeza, espírito acrobático, começando o Cultura Livre de hoje. Hoje por aqui tem o Mundo Paralelo da Letrux, tem também Meio Feminino e tem Guia Mabis com seu novo disco, que é o Miopia. Vou apresentar todo mundo para começar criando aquela intimidade, caso você ainda não conheça, porque eles já vieram aqui bastante. Começo por ali, Regis Damasceno. Bem-vinda de volta, Regis, sempre. Bruno Serrone. Idem. Zaf Costa, primeira vez, né? Primeira vez. E Guia Mabis.
lançando o 4º disco, que é o Miopia. O Gui lançou o primeiro disco dele em 2011, que é o Memórias Luso-Africanas. E o Gui é cantor, compositor, produtor, mas naquele momento ele não se dizia cantor tanto, né? Então tinha um monte de gente que cantava naquele disco. Sim. No segundo e no terceiro, ele que cantava, e aí ele assumiu o cantor entre as suas profissões. Sim, barra cantor. E esse aqui, que é o 4º disco, Miopia, o que um 4º disco já representa na sua carreira? Cantor, né? Não, cantor, né? Cantor e músico, né? Mais do que tudo, acho que músico. E o 4º disco representa... você tá concentrado o suficiente para continuar fazendo as coisas, porque a dificuldade é imensa, né? Então representa isso e isso também vem de nutrir relações musicais e, enfim, espero que não seja nem metade ainda da história, então... Tá só começando, ainda tem muitos discos para você vir aqui me mostrar. Tá. E esse disco, o Marcos Alves, aqui na nossa transmissão, escreveu Gui é Ouro, é um compositor maravilhoso. Obrigado, e aí essa Marcos. primeira música, que é o Espírito Acrobático, queria falar um pouco das suas composições, porque esse disco tem parcerias novas também. Esse disco a gente regravou uma música que eu fiz com o Lucas Santana para um disco da Cell que chama Caravana Sereia Bloom, que é uma música que chama Contravento. Que vai ter logo mais aqui. Regravamos essa música. Aí fiz uma música que chama Quase um Vinho Bom com a Júlia Valengo, que a minha filha Rosa e a Tulipa acabaram cantando. Regravei uma música que eu fiquei apaixonado quando eu ouvi, que é uma música do Siba que chama O Inimigo Dorme. Super te entendo também. Música linda, e aí foi a primeira música que eu gravei que não é minha, né? Os outros discos todos se tem parceiros, mas eu componho em todas as músicas. Sim, então... E esse processo foi como os outros processos de disco. O Regis virou seu fiel escudeiro, né? Nisso também. O Regis e os outros integrantes da minha banda que vem desde o primeiro disco, que é o dos Tangalas, o Samuel Fraga e o Richard Ribeiro. Gravaram o Miopia também. Aí até a gravação, esse foi o núcleo desde o primeiro. Acho que o primeiro a entrar foi o Samuca, o Samuel Fraga, gravando as baterias no meu primeiro disco. Depois o Regis, depois o Dustan e o Richard entraram só no segundo disco. Sim. No Trabalhos Carnívoros. E aí agora você tem essa nova formação. E aí é recente, desde quando a gente começou a pensar como é que a gente vai levar esse disco para o palco, assim, a primeira coisa que você pensa é uma banda que eu já gosto, que já está funcionando, a gente já toca junto há 7 anos, enfim, tem uma intimidade, vamos continuar, foi a banda que gravou o disco, mas aí eu comecei algumas questões, assim, eu comecei a ter um zumbido no ouvido. Uma coisa que me fez tomar essa decisão também. Eu comecei a ter um zumbido no ouvido que eu não conseguia não consigo ainda lidar com som alto mais. Me incomoda muito esse ouvido esquerdo. Até por isso que eu fico aqui desse lado aqui da banda. Tá meio estranho, assim. Aí eu comecei a achar que guitarra e como eu trabalho em estúdio e gravo, e aí amplificador de guitarra, aquela coisa, e som alto. E eu comecei a me incomodar muito. Então eu falei, vou mudar. E já, assim... Eu e o Regis, a gente tem feito um formato em duo, desde o Trabalhos Carnívoros a gente faz esse formato para poder viajar, enfim, para ir para alguns lugares que é impossível levar a banda. E eu sempre gostei, a gente sempre sentiu essa alegria quando fazia isso, porque é uma outra coisa, né? Eu canto diferente, a gente toca diferente, enfim. E aí eu achei que fazia sentido e aí temos esses 2 agregados agora aqui, o Bruno e o Zaf, completando essa Achei nova... bonito, Gui, essa saída que você deu para uma coisa, você teve uma saída artística boa. Arrasou. É assim que se faz, gente, aprendendo com a vida. Agora tem a próxima música, Mais um Whisky.
Você vai rir de mim, dizendo que mudei, que não sei me conter e nem posso beber. Num minuto eu vou subir e a escada vai rugir, beijando os meus quadris, chegando a me contar como foi que eu caí. Meu instinto é de dormir, percebo bem depois as coisas que senti, como tinha que agir, e perco o sono assim. Mais um uísque eu vou dormir, você vai rir. Mais um uísque eu vou dormir, você vai rir. Eu vou subir e a escada vai rugir, beijando os meus quadris, chegando a me contar como foi que eu caí. Meu instinto é de dormir, percebo bem depois as coisas que senti, como tinha que agir, e perco o sono assim. Mais um uísque eu vou dormir, você vai rir. Mais um uísque eu vou dormir, você vai rir. Mais um uísque eu vou dormir, você vai rir. Mais um uísque eu vou dormir. Mais um uísque aqui no Cultura Livre, ou aí na sua casa, ou onde você quiser. Hoje com o Gui Amabis mostrando as músicas do Miopia. Você foi mixar esse disco em Nova York? Foi, com o Scott Harding. E por que você foi para lá? Porque eu sou muito admirador do trabalho do Scott faz muito tempo. Eu conheci o trabalho dele quando ele veio produzir o disco da Nação Zumbi, que chama Futura. Isso alguns anos atrás, eu não lembro que ano que foi isso, 2007 deve ser, ou 2006 eu acho. E aí a gente se conheceu, ficou amigo e eu sempre admirei, e para mim era uma coisa impossível mixar um disco com ele. E a gente conversando e, enfim, teve uma fase que eu fui trabalhar com trilha sonora com o Antônio Pinto, a gente ficou morando em Nova York uns meses, e aí eu fiquei muito próximo do Scott, enfim, eu ia lançando meus discos, ele sempre mandava e-mail, pô, ouvi seu disco, tal, o primeiro, o segundo, o terceiro também. E um dia ele mandou um e-mail e falou, pô, quando quero trabalhar junto com você, vamos fazer alguma coisa. E eu, uma coisa que parecia impossível. Vou pensar. Brincadeira. Uma coisa que parecia impossível, estava ali, aí a gente conseguiu organizar para que acontecesse. E aí foi uma experiência maravilhosa, assim, né? Que demais. Acompanhar toda a mixagem, não só mixei com ele, mas fui lá e fiquei com ele junto, vi como ele trabalha, enfim, foi incrível. Boa. A gente vai fazer um intervalo rápido e aí a gente volta com mais Cultura Livre, muito mais música, tem também hoje Mundo Paralelo e Meio Feminino. Até já. Cultura Livre de volta hoje com Gui Amabis.
No começo do programa eu falei dessas parcerias, que é essa parceria com a Júlia Valhengo, Quase um Vinho Bom. E essa música tem participação da Tulipa e tem participação da Rosa, que é filha do Gui, de 10 anos. 10 anos. Grande. Como foi colocar a Rosa no disco? Foi uma surpresa, eu não pensava nisso. Assim, a Rosa gosta de cantar desde sempre. E ela canta o tempo todo no carro. Eu escuto quando ela vai tomar banho, ela fica cantando no banho. E aí ela gosta, assim. E ela tem essa como é que se diz? É meio uma brincadeira para ela. Ela fica no carro brincando. Às vezes eu vejo que ela está estudando. Que eu me lembro quando eu estudei, assim. Ela faz uns exercícios de estudo sem saber que está estudando, assim. Aí eu, legal. Acho que ela gosta de cantar, tal. E aí eu gravando o disco, a gente fez essa música. Eu sempre achei que tinha que ter um coro no refrão. E eu chamei a Júlia e a Tulipa. A Júlia estava viajando, porque eu ia viajar na semana seguinte, no dia seguinte, na verdade, eu ia encontrar o Scott. Aí gravei com a Tulipa, aí a Júlia não podia, estava viajando, aí a Rosa estava em casa. Rosa, você não quer gravar no disco do papai? Ela falou, eu quero. Deixa eu ouvir a música primeiro. Ela meio assim. Claro, ainda bem, né, gente? Aí ouviu a música, aí ela falou, tá, vamos lá. Aí foi na manhã, antes de ir embora. Eu, em casa, gravei no estúdiozinho que eu tenho em casa, assim, mas bem simples. E ela fez 2 takes e foi. Uau! E aí, a gente teve também a experiência no lançamento. Ela estava lá e foi cantar no palco, foi emocionante, enfim. E foi a primeira vez dela no palco ou ela já tinha cantado? Eu acho que não, ela já tinha cantado. Ela cantada no disco da mãe e também cantada no show. Entendi. Bom, né? Filha de quem é, né, gente? Ela é filha do Gui e da Cel. No final das contas, essa brincadeira, né, de cantar, estão só os dois lá ouvindo a brincadeira, né? Ela pensar que ela ficou meses na barriga ouvindo uma pessoa cantar, aquela vibração das notas ali. E acho que a mãe também muito afinada. Acho que fica um traço, assim, né? Uma memória uterina, né? Deve ser por isso que eu sou desafinada, então. Mãe, mais uma para você. Vai para sua conta. Tadinha. Essa também. Agora tem a próxima música para Mujica. Toda fruta tem um tempo, todo tempo se consagra. Quando a gente não tem tempo, ter um tempo é muito massa. Um segundo no planeta vai dar fome a mais-valia no direito adquirido. Meu querido, estamos fritos, bem na nossa residência. Não tem pão nem empatia, tem o resto de uma vida que eu jurava que era minha. Nossos amigos vão voltar pra nos dizer o que já sabemos. Não sei se eles vão falar, mas vão dizer porque nós morremos.
Toda fruta tem um tempo, todo tempo se consagra quando a gente não tem tempo. Ter um tempo é muito massa, um segundo no planeta vai dar fome a mais-valia no direito adquirido. Meu querido, estamos fritos bem na nossa residência. Não tem pão nem empatia, tem o resto de uma vida que eu jurava que era minha. Nossos amigos vão voltar pra nos dizer o que já sabemos. Não sei se eles vão falar, mas vão dizer porque nós morremos. Toda fruta tem um tempo, todo tempo se consagra quando a gente não tem tempo. Ter um tempo é muito massa. Para a Mujica, do Cultura Livre, o Otávio está falando, independente dos motivos que tenham levado a este ambiente de introspecção, o disco funciona maravilhosamente bem ao vivo. Apaixonado. Obrigado. Você pensa nisso, Gui, na hora que você está fazendo o disco? Você pensa em como ele vai ser feito ao vivo? Porque tem muita gente que vai fazendo disco, e de repente, uou, como é que eu vou colocar isso no palco? Eu acho que eu sou desse tipo aí. É? Os outros foi mais fácil, porque a banda que gravou, né? E aí já era meio... O primeiro foi isso, né? O primeiro começou, o Memórias Luso-Africanas, a gente tinha uma banda grande. Eu lembro que a gente fez o lançamento no Rio, tinha, tipo, sei lá, muitas pessoas. Eram o Caio na bateria, era o Regis, o Marcelo Cabral, o Dustan, o Lucas Santana, a Tulipa, o Criolo, a Cel, quem mais? O Ciba. Tinha uma turma, assim, que ia pro palco. E aí era uma... Tipo, o que eu fiz? Como é que a gente ia fazer? Aí eu fiz, como eu trabalho muito com sample, fiz umas programações para MPC, enfim. Aí esse foi mais complicado para entender como é que ia fazer no palco. O Trabalhos Carnívoros, como já era um disco de banda, e já era a banda que tinha gravado, foi mais fácil. O Ruivo também, Ruivo em Sangue. E esse foi esse desafio nessa hora de, preciso mudar por alguns motivos, enfim, por vontade mesmo e por necessidade também. E a gente pensando, eu e o Regis pensar, o cello já era uma coisa meio definida que a gente sempre quis, porque desde o primeiro disco tem cello, então é um instrumento que eu amo o som e que para mim é um dos sons mais bonitos que tem, assim. E depois eu fiquei pensando como o cello fica nesse médio grave, assim, eu fiquei achando, e os violões eles já estão cobrindo uma certa, falando de coisa técnica agora, assim. Tá. Eles estão cobrindo uma certa parte, mais a parte aguda, e eu achei que se eu pusesse um sopro agudo também ia misturar com o violão, enfim, aí eu pensei numa coisa que pudesse ter esse grave para também acompanhar. Então eu pensei no clarone e aí automaticamente ele já veio com clarinete também, então já utilizem algumas, enfim. E aí chegamos nesse lugar aqui. Esse quarteto fantástico. Estamos começando agora a nossa caminhada com esse formato.
Será uma longa caminhada. Agora a gente vai fazer mais um intervalo e volta com mais um pedaço dessa caminhada aqui no Cultura Livre. Até já! Ana Penteado já esteve em diversas áreas da cultura, tanto no palco quanto no backstage. Hoje ela é curadora e produtora cultural e há alguns anos criou o Vento Festival, que acontece gratuitamente em Ilhabela, no litoral paulista. Ou seja, ela é meio feminino garantido. Cultura Livre, de volta na sua televisão, hoje com Guia Mabs, e agora é hora da nossa pauta não musical, que você manda pra gente de sugestão pelo Instagram e a gente conversa sobre aqui. Quem sugeriu foi a Larissa Leite. Ela quer que a gente fale sobre cinema com o Gui. E ela foi bem específica, na verdade. Ela quer saber qual seria a estética de um filme das músicas do Gui. Como seria um filme com as suas músicas? Como seria, tipo, comparando com algum diretor, assim? Depois ela pergunta também quem vai dirigir esse filme, o filme das suas músicas. Mas antes do diretor, como é que seria a cara desse filme? Já tem. Eu acho que seria um filme... uma psicodelia escura. Tá. E quem dirigiria esse filme? Eu acho que o David Lynch, talvez. Acho que é uma boa. Seria uma boa. E aí, eu queria juntar, que tem uma pergunta no nosso chat, na transmissão, que tem a ver com isso, e aí eu falei, já vou levar, que é do Pedro Calota, que ele fala que você se autodomina compositor de trilha sonora. Sim. O que é ser um compositor de trilha sonora? É saber entender a imagem como melodia e tentar não atrapalhar o roteiro. E aí, na hora que você que você compõe uma trilha sonora de um filme, você faz isso em cima da imagem, tipo, você vai vendo e fazendo, ou em cima de uma sinopse, às vezes? Depende, Às vezes faz em cima do roteiro e já vai pensando as músicas, às vezes o diretor ou a diretora, eles trazem músicas que eles acham que tem a ver com o filme ou com algum personagem, enfim, a gente já antes de ver qualquer coisa já compõe. E às vezes não, às vezes faz em cima da imagem, geralmente já vem com uma referência, assim. Eu só tive uma experiência de ter vindo o filme sem nenhuma referência. E a música foi feita do zero, sem nenhuma... Nada, nenhuma guia. Só uma vez, um filme até com Antônio Pinto, que chamava Crônicas, de 2003, eu acho, esse filme. E você tem alguma preferência de método? Eu acho que depende do prazo. Você tem preferência de prazo? De prazo com o mais longo possível, mas quando o prazo é muito curto, é bom ter referência, porque você já não sai explorando muitas coisas, você já ouve mais o universo que a pessoa quer e vai para aquela linha. Mas quando tem prazo, aí você pode ter tempo de compor umas coisas e mostrar, enfim. Tá. Depende. Quando é cinema, às vezes geralmente tem mais prazo. Aqui a gente não tem tanto prazo, a gente tem pouco, então tem a próxima música agora que eu falei que ele faria aqui, que é Contravento. 1, 2, 3... que se passa dentro da cabeça, olho na estrada vaga, paisagem que acalma, veloz, a mente não para, distraindo o tempo, árvore parada, carro em movimento, rosto na janela, som do contravento. O vento é um menino, pulindo com a gente, corre pela saia, em cima do assento. A poeira sobe, os olhos ela fere, a boca ela seca, a pele ela rasga. O vento é um menino, pulindo com a gente, corre pela saia,
em cima do assento. Árvore parada, carro em movimento, rosto na janela, som do contravento. O vento é um menino, polindo com a gente, corre pela saia, em cima do assento. A poeira sobe, os olhos ela fere, a boca ela seca, a pele ela rasga. O vento é um menino, polindo com a gente, corre pela saia, em cima do assento. Tudo que se passa dentro da cabeça. Contravento, aqui no Cultura Livre, é uma parceria do Gui com o Lucas Santana. Essa música já tinha sido gravada pela Cel, no Caravana Sereia Bloom. E nesse disco tem 3 músicas que já tinham sido gravadas. Essa, Miopia, com Sonantes. E O Inimigo Dorme. E O Inimigo Dorme com Siba. Como essas 3 músicas entraram no repertório? Por que você escolheu elas para estar nesse disco? Primeiro, Miopia. Miopia foi uma música que eu tentei gravar. Desde o meu primeiro disco eu quis gravar essa música. Foi a primeira música que eu fiz, assim, que eu mostrei para alguém. E foi a primeira que eu fiz uma que eu não mostrei. Eu nem lembro mais, mas que eu mesmo não gostava. Sei. Essa foi a primeira que eu gostei, assim, eu falei, pô, gostei dessa música, eu vou mostrar para alguém. Aí eu mostrei pra Cel na época, mostrei pro meu irmão, e aí o meu irmão Rica, eles já estavam fazendo o Três na Massa com o Dengue, com o Pupilo, e eles tinham sobra de coisa que eles não iam usar no disco, mas que eram coisas legais, e eu estava começando a compor, enfim. E aí a gente começou a se estimular para fazer esse disco. E aí essa música foi gravada. E aí eu tentei nos meus discos solo gravar e nunca achava, porque ela é essencialmente um bolero, assim. Eu nunca, meus discos, achei que tinha... O bolero fazia parte do meu disco, assim. E ela não só entrou, como deu nome ao disco, exatamente. Né? Aí no fim, a gente achou um jeito de fazê-la sem parecer um bolero. Então foi para a essência da música mesmo e deixou livre, enfim. E aí gravei. Contravento, também tentei gravar no Ruivo em Sangue e não achei que não tinha a ver com o disco, deixei para lá, e eu achei que esse disco ela fazia sentido por ser um disco mais uma frequência mais média, assim, querendo dizer, não de falando de frequência sonora, mas de frequência atmosférica, assim. O Ruivo era um disco um pouco mais denso, difícil, assim. Essa música era muito leve para ele, nesse ela coube. Pesado. E a letra tem a ver com a visão e com, enfim, com você ver através de algo e relacionei isso com a miopia, enfim. E O Inimigo Dorme é porque eu me apaixonei por essa música, eu comecei a cantar no show, falei, não, vou gravar, e aí gravei. Te entendo. Eu te entendo. Então agora é ela? É. Ah, então vou deixar. Essa música é lindíssima, gente. E a versão ficou linda também. 2, 3, 4. Já que sabemos viver só do que a mão alcança, também podemos sonhar sem dormir. Quem vem de terra alta sente sempre falta
do que não pode existir sem colhermos até ser impossíveis de esmagar. Dá-se um jeito de escapar sem fugir, e já que nada temos, só carregaremos peso que ajude a subir, praticando não saber nada do lado de lá, o brilho do que não há. Vem cobrir nossa pele escura, capa de armadura, nada pode destruir. Toda vez que esmurecer a vontade de cantar, vai sempre um doido gritar. Tamo a fim de festa, enquanto dorme o inimigo enorme, neles, em nós e em mim. Praticando não saber nada do lado de lá, o brilho do que não há. Vem cobrir nossa pele escura, capa de armadura, nada pode destruir. Toda vez que esmurecer a vontade de cantar, vai sempre um doido gritar. Tamo a fim de festa, enquanto dorme o inimigo enorme, neles, em nós e em mim. O inimigo dorme aqui no Cultura Livre, para toda vez que esmorecer a vontade de cantar, um doido gritar, tamo afim. A gente faz agora um intervalo bem rapidinho e volta, que hoje ainda tem Mundo Paralelo com a Letrux e mais música. Até já! Cultura Livre de volta hoje com Guia Mabs, e agora é hora da nossa pergunta do chat, que você pode participar no dia da transmissão pelo nosso canal do YouTube, e aí você interage com a gente e manda sua pergunta. E aí, primeiro tem um comentário do Alexandre Filho falando: cara, é um som tão bom que é quase impossível você não se flagrar pensando na vida ao ouvi-lo. Show! E ótimo. O Caetano do Nascimento falou: qual é a história do Gui com os samples? Eu sou apaixonado pelo trabalho dele junto a eles. Isso começou por influência do meu irmão, Rica. O Rica Mabs. O Rica começou a explorar assim, esse universo, acho que nos anos 90. E, ele vem de uma escola um pouco do hip hop, mas também, se ouviu o primeiro disco dele, o Sambadelic, acho que é de 2000 ou 2001, tem todo esse trabalho com samples, e eu ficava vendo aquilo, eu achava uma loucura, assim, como é que ele funcionava, aquela tipo, uma colagem, assim, né, que acaba virando uma outra coisa, enfim. E inspirado por ele, eu comecei a explorar isso, e aí comecei sampleando coisas de músicas antigas de CD, aí comecei a explorar um jeito de não parecer que é a música que foi sampleada, e aí eu altero muito o som, então no final vira uma outra coisa mesmo. E comecei depois a fazer isso comecei com arquivos digitais mesmo, que eu pegava, depois comecei a fazer com vinil, e
É um trabalho de paciência, de ficar ouvindo muita música e para achar os pedacinhos e depois compor aquilo num pedaços de músicas diferentes numa música. Então você tem que alterar o tom das... Enfim, é um processo de paciência, de sorte, e tá atento também para as coisas que às vezes você está escutando, as coisas passam, você não ouve, né? Sim. Hoje em dia é tão fácil ficar desconcentrado, né? Assim, então... É o mais fácil, né? E aí... Tá. Boa, Caetano, obrigada pela sua pergunta. Agora é hora do nosso Mundo Paralelo, que hoje quase não é um mundo paralelo, são os mundos paralelos, de Letícia Novaes, Letrux. Ninguém perguntou por você. Mais um mundo paralelo. Hoje é um mundo paralelo que a gente está tentando há um tempão, porque é um mundo paralelo de uma pessoa que eu amo de paixão, que é Letícia Novaes. Letrux, agora, né? Ou agora. Já foi Letuce, já foi Letriz. Letícios. Bom, mas o mundo paralelo da Letícia são bem paralelo. São vários mundos paralelos, já tem um monte, não sei nem qual começar, na verdade, porque a Letícia é cantora, compositora, escritora, atriz. Sim. E ainda faz uns bicos de astróloga. Total. Já tive tudo com você, 2 filhos com você, na minha cabeça com você. Na verdade, primeiro eu fiz faculdade de letras. E aí logo vi que não era aquilo. Porque eu achava que a faculdade de letras ia ser um lugar assim, sociedade dos poetas mortos. Pessoas no corredor. É o que eu imagino até hoje. Professores, super assim. E eu cheguei e era um lugar... Nossa, era muito maçante, muito chato. E aí minha mãe, muito sensível, muito pisciana, falou: te matriculei no teatro. Olha que louca. Que geralmente as mães falam: ai, não quero que minha filha faça teatro. Maravilhosa, sua mãe. Não, minha mãe muito sensível, me matriculou no teatro, me avisou. Eu te matriculei na CAL, que é tipo o curso de teatro do Rio. Aí cheguei a fazer faculdade de letras e teatro durante 1 ano, tentando conciliar. Uma hora eu falei, gente... E aí me formei em teatro, só que dentro do teatro, aí é uma coisa junta com a outra. A primeira aula do curso era música. E aí me deu uma coisa muito louca, que já eu cheguei no teatro e teve aula de música. Eu falei, o que é isso? Aí com 22 eu fiz minha primeira banda de rock, Letícios, que é péssima. Se você for ouvir, você vai falar, gente... Eu já ouvi. Você não me contou. Faz tempo, na época do Leituce, quando eu fui te conhecer de Letuce. Muito ruim. E aí, quando eu fiz 25 anos, eu conheci o Lucas, que era um pouco mais profissional da música, ele já tinha uma banda. E aí, acho que o Lucas teve uma visão muito carinhosa, amorosa e profissional de me olhar e falar, gente, essa menina tem um cristal aqui que a gente precisa lapidar. E foi incrível, porque, enfim, a gente se apaixonou, fez uma banda linda, maravilhosa. E ele me ajudou muito. A gente fazia aula de música, a gente fazia aula de voz, a gente fazia aula de piano, aula de guitarra. E aí eu acho que eu comecei a entender a música de uma maneira mais profissional. Sonho, não se vê a valer do sonho, não se vê a valer do sonho, não se vê a valer do sonho. Tenha coragem, diga que pensou em mim a noite inteira e acordado. E aí, só que aí depois fui fazendo, cheguei a fazer uma peça infantil, fiz uma peça adulta, uma peça infantil, fui fazendo umas coisinhas, fiz um seriado, fiz o quê? E aí, de repente, fiz uma coisa que foi maior, que foi o filme O Qualquer Gato Vira-Lata. Ele terminou comigo no dia do aniversário dele. Podia ser pior. Podia ser no seu aniversário, imagina, ia ser horrível. Qual a diferença de estar no palco fazendo teatro e fazendo música? Eu acho que fazer música é muito mais espontâneo, porque cada plateia é uma plateia. Uma hora alguém grita alguma coisa, tem dia que eu tô, sei lá, com cólica, de saco cheio, briguei com alguém. E no teatro você também pode estar tudo isso, mas querendo ou não, tu tem que seguir ali um diretor, uma marcação. E como no show eu que dirijo o show, eu posso dar uma pirada, né?
Então acho que a música tem um pouco mais de espontaneidade. Mas eu estou sentindo falta de um lugar mais do... Agora eu vou aqui, eu vou falar isso, eu vou fazer esse gesto. E eu tenho sentido falta disso. Eu acho que no ano que vem eu vou fazer uma peça aí. E esse ano também, esse ano que vem, já não sei. Por agora. Por agora. Daqui pra frente. Daqui pra frente, melhor falar assim. Eu acho que eu consigo lançar um segundo livro de poesias. E mapa astral você faz também, Mapa astral, eu fiz vários mapas astrais, inclusive pra o fazer seu. o disco, você fez o meu. Eu amo fazer mapa astral, muita gente já me pediu, do tipo, não, eu quero contratar a sua leitura. Eu já fiz para algumas pessoas que eu sinto alguma sintonia, mas eu acho ainda muita responsabilidade fazer de quem eu não conheço. Todos os seus mundos paralelos, de alguma maneira, a gente se pergunta a diferença, qual é o encontro, o desencontro, mas todos eles, na verdade, têm a ver com comunicação muito. Sim. Eu acho que todos os meus mundos paralelos, eles se encontram na palavra. Porque eu não me acho musicista, me acho compositor e letrista, então tem a ver com a palavra. No teatro, querendo ou não, eu estou falando um texto, eu utilizo a palavra e eu escrevo também. Eu já escrevi muitas cenas, já estou escrevendo uma peça, uma coisa. E na literatura também. E fazendo mapa astral eu também me utilizo. Então eu acho que a comunicação seria a unidade de todos esses mundos paralelos que eu inventei na minha vida. Avisa lá no centro que eu tô a perigo, tô cheia de amigo. Avisa na Tijuca que eu tô a perigo. Essa foi Letrux, em Tarde de Climão, mostrando o seu mundo paralelo. Vocês já tiveram outras profissões? Eu já. Você já teve alguma coisa muito louca? Eu fui professor de natação. É verdade, você já falou aqui. Eu trabalhei de barman, mas barman, não barman de fazer... Drinks? Não, eu dava cerveja. Ah, tá. Barman, já vendi prata. Não, Gui, professor de natação, eu ia adorar que se você fosse ainda, porque aí a gente ia fazer o mundo paralelo na piscina. Ia ser muito mara. E vendeu prata? Eu tinha uma amiga que... ia para Bali, sempre trazia prata. Aí um dia a gente estava junto, ela, eu trouxe um monte de prata, não consigo vender. Eu falei, deixa umas comigo, eu vendo. Tá precisando de dinheiro. E aí vendi prata, dei aula de natação, trabalhei em bar, que mais? Acho que só. Não, aula de natação para mim ganha, é verdade. Eu tinha esquecido que você tinha o prêmio Mundo Paralelo. Eu estudei educação física 3 anos, né? Larguei no final do penúltimo ano, por causa da música. Comecei a me ver pensando mais em música do que em piscina e... Mas você ainda pratica muito esporte? Olha, eu deveria. Tô meio... Não, sem cobrança. Tô devagar, mas eu vou voltar. Eu tô assim, essa segunda-feira eu tinha que ter voltado, eu não consegui. A próxima eu... Tudo bem, quando quiser. Bom, infelizmente o programa está chegando ao fim. Meninos, muito obrigada. Ficou muito bonita Obrigado essa versão, essa versão nova de vocês, que a caminhada seja longa mesmo. Obrigado você, Roberto. E para encerrar, tem a primeira música que o Gui mostrou para alguém. Então é um momento importante. Agora Miopia. Ele já está no 4º disco e mostrando ela aqui. Miopia. Um beijo e até semana que vem. Qual o grau de miopia necessário para esse dia acabar? De jeito bom, apenas um a menos que me impeça de seguir nesta coleta de acidentes e paixão. Qual o grau de fantasia necessário para que invistas nesse amor? Quase ideal seria se não fosse verdadeiro, dentre poucos, o primeiro que conforta.